Paulo Freire tem, nós vamos considerar aqui, né, duas obras principais. Primeiro, a Pedagogia do Oprimido, que foi escrito lá nos anos 60. Então, uma obra extremamente importante. Nessa obra, ele afirma, né, que a educação ela é racista, ela atende aos poderosos, aqueles que estão no poder, ela é sexista, né, portanto machista acima de tudo, tá? Então ela só vê sobre a ótica de quem detém o poder, de quem está à frente, né? Então, principalmente quando a obra foi escrita lá nos anos 60, obviamente de lá para cá muita coisa foi se modificando e grande parte dessa modificação por influência da própria obra da Pedagogia do Oprimido, né? Então, hoje você tem na sociedade brasileira a participação de segmentos que antes eles eram simplesmente alijados, né? Eram colocados de lado, né? Então, tudo que se fazia era na perspectiva masculina, na perspectiva do branco, na perspectiva daquele que deu certo, naquele que tem dinheiro, que tem grana, que tem poder, né? Hoje você já tem a participação de grupos menores, né? Então, você já existe a participação na sociedade, na educação, em vários aspectos, né, de negros, de índios, de gays, né, de mulheres, né, se afirmando e sendo protagonista em muitos aspectos. E grande parte dessa conquista se dá pela obra de Paulo Freire, né? Paulo Freire influenciou muito a educação no Brasil, né? Principalmente a educação sendo desenvolvida em regiões remotas, né? A educação que é feita nos bairros, que é feita nas escolas periféricas, né? Ali tem muito de Paulo Freire, né? Pela, é, pelo protagonismo das pessoas que estão ali naquela região, né? Então, essa foi uma obra extremamente importante, onde ele afirma que a educação que se faz é para a manutenção daqueles que estão no poder. Portanto, precisamos modificar essa situação e, nesse aspecto, a educação, né, passa a ser revolucionária, né? É importante que a gente entenda que revolução é quando você muda completamente uma sociedade. E é isso que Paulo Freire propõe com a sua pedagogia, né? Uma mudança na sociedade a partir da educação, né? Então tem várias frases de Paulo Freire falando nesse sentido, né? E principalmente, por exemplo, uma frase que eu gosto muito, né? É que a educação ela não muda o mundo, mas nenhuma mudança no mundo vai ocorrer se antes não passar pela educação. Então isso eu acho fantástico, né? Quer dizer, ela sozinha não é capaz de mudar, mas nenhuma mudará se antes não passar por ela. Então, educação é fundamental para mudança na sociedade. E isto Paulo Freire discute na Pedagogia do Oprimido. E você tem a última obra que Paulo Freire publica em vida, que é a Pedagogia da Autonomia, né, que vem muito tempo depois. Então, depois de muitas experiências, de experimentações e tudo mais, né, passando pela reabertura, né, da política no Brasil, né, acaba o regime militar, vem democracia, vem participação política, né, o Paulo Freire tem uma participação política muito grande, ele foi secretário
em São Paulo, secretário de Educação na Prefeitura de São Paulo, no final dos anos 80, início dos anos 90. Então, tem toda uma mudança em Paulo Freire, né? Mudança de pensamento, mudança de atitudes e tudo mais, né? Então, ele passa a ser, de certa forma, né? É, não que ele seja menos revolucionário, mas eu acho que ele passa a ser mais amoroso, podemos assim dizer, né? Menos rancoroso e mais amoroso. E aí ele vem com a pedagogia da autonomia. Em pedagogia da autonomia, ele já discute mais o trabalho docente, né? Como que o professor deve desenvolver. Então, ele tem na pedagogia do oprimido, ele discute a educação, né, como um princípio transformador, e na pedagogia da autonomia é mais a participação do professor, né, no processo de transformação. E aí ele tem 3 capítulos nesse livro, né? O primeiro capítulo em que ele discute a docência como uma obrigação do aprender, né? Então ele chama o capítulo de Não há docência sem discência, ou seja, né, você não consegue ser professor se você não for um bom aluno para isso, né? E aí ele discute nesse capítulo várias questões que envolvem o aprender a ser, né? O segundo capítulo, onde ele discute a questão de que o fato de que você tem conhecimento não é suficiente para poder ensinar, né? Porque ele coloca ele chama o segundo capítulo de ensinar não é transferir conhecimento. Então ele o processo de ensino é muito maior do que isso, né? E o terceiro capítulo, né, que aí ele recorre um pouco aos princípios do materialismo histórico, né, de Marx e Engels, onde ele fala sobre o ensinar ser algo próprio da espécie humana, né? Então, ensinar é uma especificidade humana. Isso é o título do terceiro capítulo.